A liberdade de expressão, ela é uma liberdade democrática dos Estados democráticos, né? Que ocorre. Agora tem que entender que liberdade de expressão é essa. Nossa tradição democrática, constitucional, é uma tradição para a liberdade de expressão de natureza europeia e natureza, ou seja, a gente se aproxima da Constituição alemã, francesa, portuguesa, nesse sentido, nessa leitura, direito de liberdade, liberdade de expressão. Ou nós não nos aproximamos aí dos americanos, certo? O conteúdo da liberdade de expressão, ele pode ter um conteúdo amplo de eu poder aqui fazer uma rádio nazista, certo? Uma rádio aqui que faz apologia a Hitler, ao nazifascismo, canta a música que saudações nazistas alemães, e está dentro da liberdade de expressão numa compreensão quem? Americana. O direito americano protege e ampara, nos Estados Unidos norte-americanos, ampara isso. Agora, no Brasil, tradição europeia, isso é discurso de ódio. Nós não aceitamos o que a gente chama de hate speech, que é discurso de ódio. O discurso de ódio, para essa tradição constitucional europeia que a gente projetou, que a gente trouxe, o discurso de ódio está fora, não pode. Então, eu tenho que limitar a liberdade de expressão. Quando tu começa a falar de minoria, que tem que matar gay, tem que dar tiro na cabeça de negro mesmo, isso é discurso de ódio. Para os americanos, isso não é problema. A tradição americana... Desde que não seja terrorista, né? Desde que você não mata a pessoa. Você pode falar qualquer coisa. Falar qualquer coisa. Você pode até responder civilmente, uma discussão e tal. Os americanos, eles não querem saber disso. Agora, nós temos limites. Nós temos limites. E aí vai para a discussão. Aí vamos para o período eleitoral. O TSE, o TRE e a Justiça Eleitoral tem esse papel chato, que é o quê? Ficar fiscalizando a atividade e a campanha de candidatos. Só que aconteceu. Tem que se enquadrar não apenas à Constituição, mas ao regramento da legislação. Legislação. Aí vamos lá. Olha a liberdade de expressão. O cara tinha um adesivo que cobriu o carro inteiro. Aí chegou o fiscal do TRE, tirou o adesivo, que não dá. E eu dizia isso tem um parâmetro, no primeiro turno. Tem um tamanho, tem um limite, tem uma medida e tal, né? É básico isso. Aí, como você tem uma eleição extremamente conflituosa e polarizada, diz, olha, estão destruindo a liberdade de expressão, estão caçando os vermelhos, estão caçando os verdes, né? Então, primeira coisa, isso é regra eleitoral, sempre teve em eleição. Toda eleição teve. Segundo... Mas eu acredito que antes o pessoal não participava muito, a ponto de tirar do próprio bolso, que o bolsonarista, né, os bolsonaristas conseguiram fazer isso, de mandar adesivar o carro todo. Mas, Frank, por incrível que pareça, essa eleição, a campanha de Bolsonaro foi uma campanha muito bem estruturada financeiramente. Sim, sim. Muito adesivo, muito material de campanha. Mas muita gente pagava do bolso ali. Sim, também. Porque aí você tem esse eleitor, né? Como é um líder popular que atrai gente, Bolsonaro é um líder carismático, então você tem sempre esse público aí. Aí, a liberdade não tem discussão. Isso é uma discussão, a regra básica do tamanho do adesivo, por exemplo. Aí vamos para a discussão nas redes sociais. Você não pode dizer tudo do outro candidato. E nenhum dos dois candidatos pode falar tudo que quer. O problema é que a gente entra na zona acidente do que é fake news e o que não é. O que é fake news e o que é chute na canela. Então, primeiro a gente vai ter que ir para a discussão de pós-verdade. Ou seja, hoje você tem uma relativização imensa do que é verdade e do que não é, devido aos últimos anos, e você tem uma relativização de qualquer informação. E você tem uma pulverização de veículos de comunicação que não tem mais lá aquela checagem, cuidado. Tem a preocupação de checar a notícia. Do jornalismo, da checagem. E muito menos daquele cara que tá ali replicando a notícia. Ele quer replicar. E você tem redes imensas, foram criadas em redes do Telegram e do WhatsApp, que são redes de grupos gigantescas. Que você não consegue controlar. Você não tem qualquer controle disso. Só que acontece, assim, algumas ações que são pagas e são disparos em massa, são coisas bem profissionais e empresariais. Robôs, tudo. O TSE, em 2018, levou um cambão.
Não de conseguiu todas dar as conta. estruturas montadas em torno Não disso, conseguiu acompanhar não isso. conseguiu acompanhar isso. Porque não entendia disso. E era novidade também, né? Era novidade. E nisso, a campanha de Bolsonaro, por exemplo, a campanha de quem foi ligado a Bolsonaro foi muito, muito assertiva em rede social. Foi praticamente assim um passeio nas redes sociais. Né? Eles, todas as técnicas, de, por exemplo, de engajamento, de criar temas polêmicos, de arrastar, de pautar, de você controlar praticamente o que se dizia durante as eleições, essa campanha já teve um caráter diferente. Você teve todo o resto do espectro político que aprendeu a trabalhar com isso, inclusive Profissionais, né? profissionais, exatamente. Os partidos políticos se adequaram, investiram nisso. Tiveram ajuda aí de gente, de hackers profissionais, de times, de gente de computação, de análise de sistemas. Teve um time imenso criado aí. Você agora tem empresas estruturadas que faziam monitoramento disso. E o próprio Tribunal Superior Eleitoral também. Então, a situação ficou muito mais complexa. Não ficou. Era o seguinte: o ditado popular, quem tem olho é rei, né? Em 2018, quem tinha olho era rei. Hoje todo mundo tinha olho. Então a campanha foi para outra. Então o TSE não foi muito mais assim efetivo nesse sentido, né? E outra, de fato, o que é que você tem aqui? Você tem os tribunais, eles são mais lentos a compreensão das coisas, dos fenômenos digitais, por exemplo. O judiciário é sempre mais lento. Né? O judiciário estava entendendo o Orkut, quando o Orkut saiu, o judiciário foi entender o MSN, quando o MSN saiu, o judiciário foi entender o Facebook. Quando o judiciário estava entendendo o Facebook, foi para o Instagram. Ou seja, o judiciário agora tá entendendo o WhatsApp, mas agora a gente está discutindo TikTok, não sei que outras ferramentas, outras discussões, disparos, e aí tem o Telegram, que não se sabe bem como se resolve isso não, entendeu? Então, mas assim, e outra, o TSE fez uma coisa, né? Ele foi meio que cravando alguns territórios. Ele pegou uma briga com o WhatsApp disse, não, eu vou ceder não sei o quê. Pegou uma briga com o Telegram cedeu também lá. Então, foi meio que cercando essa situação. Então, ficou mais difícil. Você chegou a ler, por exemplo, essa decisão aí do TSE referente àquele filme da facada que... Não, cheguei a ler, não li. Mas qual a interpretação que tu faz disso pelo que a gente do sentiu? Filme, você fala do Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo teve um filme. Eu vi a decisão em relação às decisões em relação ao Brasil Paralelo. Veja só. A questão é o seguinte. O Google, e aí eu entendo um pouco, estudo pouco. O Google, o tráfego pago, ele trabalha na busca das intenções. Você tem um cara que tem uma intenção de aprender sobre comunismo, capitalismo. E o Brasil Paralelo é um dos maiores hoje do Brasil de anunciantes desses temas. E o que o Brasil Paralelo fez? Pegou alguns vídeos, né? Que tinham um caráter vinculação completamente eleitoral e você municiona um jato de dinheiro pago para que esses vídeos fossem repercutidos. Então, quando você tem uma situação que não é orgânica, aquilo ali não é orgânico, é o tráfego pago, né? E aí, há o direito da pessoa exibir o vídeo, não há problema nenhum. Agora, quando ele torna o tráfego pago e injeta dinheiro, a exibição de um vídeo que é protagonista na eleição, que tem que ter caráter eleitoral, notadamente, aí sim. Você não teria uma paridade de armas porque do outro lado você não tinha um vídeo falando bem, por exemplo. Não é que nem é falando bem ou mal, é porque ali se torna peça publicitária da campanha. Se é peça publicitária da campanha, tem que ser o eleitor. Tem que ser campanha. Senão você manipula completamente o ambiente da internet. E o que eu não cheguei a ler a decisão especificamente, mas o que se discutia lá era que a empresa não poderia colaborar com uma campanha Não de pode. algum do lado. Porque as empresas essa. hoje não podem mais. Não podem mais. Não podem. Se é o vídeo e a campanha do Bolsonaro queria que esse vídeo fosse exibido, ele veiculasse como campanha paga, tráfego pago dentro do cenário eleitoral. Agora, você... Não, aí alguém diz, não, mas isso é cerceamento. Não. Isso é um micro período eleitoral, gente. É 45 dias das eleições. Posteriormente às eleições, eu digo, a partir de ontem,
Já podia fazer Que também a decisão trazia isso. Na segunda-feira, após as eleições, ele eleições poderia veicular de veicular. maneira aberta. E, então,